Shalom. Estamos aqui para hoje, dia 27 do mês 10 do ano solar, dia 14 do 1 do Gregoriano, para gravar o último bloco da quarta parte da palestra. Eu queria ter feito isso de madrugada, mas não aguentei. São 35 dias, que esse trabalho já está sendo elaborado e nesse pique, e realmente ontem eu estava muito cansado e não deu para fazer a gravação. Então eu estou fazendo agora, são 9 horas e 5 minutos. Estou iniciando então a parte do bloco 4, o qual eu intitulei procedimentos finais. Eu peço ao nosso Pai que me dê forças, que me dê palavras, que me dê tranquilidade, que me dê realmente do seu espírito, para que eu possa transmitir o que eu vou transmitir hoje sem causar pânico, sem causar medo, porque isto é para aqueles que estarão no milênio, e também servirá para limpar grande parte do joio. Então, que meu Pai me ajude nisso. Em nome da Yahushua HaMashiach que eu peço, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos, que é muito longo. E vamos sem mais delongas, Bom, é chegada a hora. Assim disse Yahushua, na palavra, no momento em que ele ia cumprir o que lhe faltava, Assim como chegou o momento, na nossa palestra, de eu abrir o jogo de vez, e colocar as últimas peças, vamos dizer assim, desse enorme quebra-cabeça, que é a nossa palavra, que é a profecia e o que é a história da humanidade, quando nós abraçamos isso tudo juntos. Na tentativa de explicar o que me foi dado, ver e sentir, de há alguns anos para cá, pelo menos uma dezena de anos, e que hoje está mais forte do que nunca, À medida que passam os anos, que passam os meses, que passam os dias, isso vem ficando mais forte, E eu achei interessante, que ontem eu acordei e 3 e pouco da manhã, acabei de escrever a parte 3, gravei em seguida, mixei, e aí quando eram 9 horas da manhã, 9 e pouco, eu recebi um zap de um irmão, com um escrito, que eu achei muito interessante, um grupo que nós temos particular, no WhatsApp, muito poucas pessoas. Ele escreveu assim:
Hoje estou me sentindo em paz. Um sentimento muito bom, uma alegria interna muito boa. Há tempos não tinha esse sentimento. Espero que o Zahin esteja em paz também. Estou querendo pilar, gritar. E eu sei exatamente o que ele quis dizer. Esse Ahi é o Ahi Isaías ben Efraim. Grande abraço, meu irmão. Continue assim que haveremos de chegar, se o Pai permitir. Então é assim que eu me sinto, né, nos últimos anos, é assim que eu me sinto principalmente nos últimos meses, é assim que eu me sinto principalmente nos últimos dias também. Quando ele diz gritar, eu não sei se é pelo mesmo motivo que eu, né? Por exemplo, eu cheguei ali no ateliê da Eliane, né, e suspirei. Né? Ela falou, tá cansada? Eu falei, não. Eu falei é que é tanta paz, né, dentro, que parece que vai explodir o peito. Então a gente sente que você, sabe, suspirando ou gritando aliviaria um pouco, né? Pois isso chega a causar até dor. Dor de felicidade, né? Vamos ler aqui um texto que nós encontramos em Aruanã, João 17, né, a partir do verso 4, que é muito interessante, né? Que, em outras palavras, o Mashiach está dizendo o que ele sentia. Ele diz assim, eu glorifiquei-te, né, na terra, tendo consumado a obra que me desses a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, aqui ele toca na predeterminação, né, porque a palavra toda fala do Mashiach, a palavra toda fala dele levantando o tabernáculo de David, né? Então, ele diz, me dê aquela glória que tu escreveu, né? Que tu projetou, que tu predestinou, predeterminou que eu seria, né? Aí ele diz, manifestei o teu nome, Yahu, claro, aos homens que do mundo me destes. Leia Yahu-Hanan 6, 44, 65, 66, né? Eu não canso de repetir esses versos, né? Ele diz aqui, aos homens que do mundo me destes. Ou seja, nunca somos nós, né, que fazemos alguma coisa para que a pessoa compreenda, para que a pessoa pratique, para que a pessoa possa entender, né, do que nós estamos falando. Tá? E ele prossegue dizendo, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Observe, ele não está dizendo guardar os meus ensinos, porque não existiam ensinos dele. Né? Guardar a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto recebi provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sou teu servo, e creram que me enviaste. Esse me enviaste não é mandou do céu, né? Que enviou ele as missões que ele veio aqui cumprir. Então, como nós temos enfatizado, não só nessa palestra, mas como em todos os nossos estudos, né? Tudo é parte do plano de Yahu.
Nós, quando temos o privilégio de nos tornarmos seus servos, devemos aguardar, né, até que Ele nos lapide, até que Ele nos trabalhe, que Ele nos transforme, que nós renasçamos e nos mostre o que fazer. Mas como sabemos que somos maus, né, e nosso coração é enganoso, nós devemos aguardar realmente até vir a certeza que fomos enviados, né, ou que recebemos algum ensino com o aval do próprio Yahweh. Para que isso ocorra, nós nunca devemos nos distanciar das veredas, né, demonstradas na Torá e no Taná, procurando sempre na palavra, exclusivamente na palavra, pois se receberes alguma coisa que não se encaixa na palavra, com certeza não veio de Yahweh, mas sim do seu Hassatã interno. Agora, como saber se veio ou não da palavra se você não conhece a palavra? Então, primeiro é necessário conhecê-la. Nós temos que ver se as coisas assim o são, né? Para não cometermos erros e assim deixarmos de ser eleitos. Como claramente nos diz o Ravino Shaul, né? Ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que ensinando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, isso quem disse foi o Ravino Shaul, vulgarmente conhecido como Apóstolo Paulo. Eu não tenho a menor dúvida, né, de que um homem que nem o Apóstolo Paulo não foi reprovado, né? Mas ele não tinha essa certeza, porque nenhum de nós tem essa certeza. A não ser aqueles, né, que creem que vão numa igrejola qualquer, aceita Jesus Cristo e está salvo. Hipocrisia, mas é porque estão cegos, né? Então, mas uma pessoa que conhece a palavra sabe que ninguém conhece, nem o próprio coração. Como que pode dizer se está salvo? Ao longo dos anos, né, muitas pessoas já me questionaram ao como saber quando algo é realmente comprovado vir de Yahweh ou o contrário, que venha da nossa parte maligna, né, da nossa mente. Vamos falar um pouco sobre isso antes de continuarmos, né? E para não sairmos do assunto e do escopo desse estudo, né, falarei a respeito do porquê, né, de crer. No que hoje creio a respeito dos últimos dias. Alguns anos atrás, né, quando ainda pronunciava erroneamente Yeshua, Yehoshua e Yehavé, eu tive a oportunidade de conhecer, né, alguns rosh e rabinos. Frequentava muito os sites judaizantes e lia muito, como sempre fiz, né, minha vida inteira, graças à minha mãe, que lia para mim desde que eu tinha 2 anos de idade, e eu peguei amor pela leitura. E lendo, né, para sempre buscando alguma realidade, né, e como que uma força externa, até hoje isso funciona assim, né, me impedia ou não de ler algum artigo. Após 2 ou 3 linhas, tá, lidas, eu fiz curso, né, de leitura dinâmica, então eu leio muito rápido. E quando uma coisa interessa realmente, aí eu leio normalmente.
prestando atenção, observando na Bíblia, mas quando eu recebo um artigo, eu vejo uma notícia, eu leio na diagonal, né? E numa olhada assim, alguma coisa dentro de mim já dizia e diz, né? Isso aí não. Em outros casos eu começava a ler, estava na segunda linha e eu sentia, isso aqui é interessante, é importante. As poucas vezes, né, que eu tentei lutar contra isso, e mesmo sentindo, né, que não valeria a pena ler aquilo, né, eu acabei lendo na íntegra, né? Apesar de ter sido avisado que seria perda de tempo, né, por causa da minha teimosia, né, que demorou muito para que eu perdesse a teimosia, eu perdi esse tempo. Porque ao terminar, eu percebi que realmente não valia a pena. Então, após esse evento, é claro que procurei ser bastante seletivo para não perder tempo valioso, né, com falsos ensinos produzidos por falsas tradições, dogmas religiosos, né, que só aniquilam a palavra de Yahweh. Num belo dia li a respeito do Sinédrio, né, em Jerusalém, reunido para ver se conseguiam arrumar o seu calendário. Porque todos sabem, né, isso, que o calendário deles é uma coxa de retalhos, né? Eles mesmos sabem disso. E chegaram à conclusão, né, de que o calendário deles estava de 200 a 230 anos defasado. Vejam, como nessa época eu já guardava as datas pelo calendário lunisolar, eu pensei, será que estão acordando? Mas não é o momento. E a conclusão desse estudo dizia que o Mashiach retornaria, ou para eles, no caso, viria, né, entre 2017 e 2019. E isso realmente foi levado a sério, né, por muitos deles. Eu cheguei até a postar no ano passado, não me lembro, eu procurei, não achei a matéria, nem no meu perfil, nem no próprio jornal onde eu peguei. Perdi umas 2 horas ontem só para procurar isso que eu queria colocar aqui. Mas alguns irmãos devem lembrar quando eu postei, né, que dizia que a rádio em Jerusalém estava anunciando a vida do Mashiach, né, para a festa dos tabernáculos que ocorreu no último mês 7. Então, como o gato escaldado, né, tem medo de água fria, como eu já citei aí nas outras palestras, eu passei por vários ensinos, por vários locais, onde cada um tinha as suas respostas, as suas datas, enfim, e nenhuma se cumpriu. Então eu li, fiz contas, claro, e aguardei, né? E ao mesmo tempo que eu aguardei aquilo, né, eu acabei guardando no meu banco de dados mental. Então, os rabinos do Sinédrio em Jerusalém diziam que o retorno, que a vinda para eles, né, que para eles ainda não veio, do Mashiach seria entre 2017 e 2019.
Foi quando então eu conheci um rabino norte-americano, né, chamado Rabbi Samuel Thompson, o qual enviou-me alguns estudos, né, que ajudaram a consolidar a minha fé no calendário lunisolar. E a descobrir também, né, o porquê e como, né, alguns Yahudi, para quem não sabe o que é Yahudi, é o que hoje eles dizem judeus, né, acabaram se perdendo tanto no tempo e no espaço. Quem quiser baixar esse estudo, né, busque em nosso site na página Estudos ou Apostilas, não estou bem lembrado agora. Ele tem o nome Rosh Hodesh. Ele foi escrito por esse rabino, né, Samuel Thompson, e eu o traduzi para o português. Pouco depois, né, ele me enviou um calendário que eu observei assim, né, naquela minha visão rapidinho, e vi que estava errado. Não que eu seja certíssimo, mas estava errado, na cara dura, né? As contas que eles faziam eram diferentes daquelas que eu estava perseguindo, daquelas que eu estava observando, até no olhar a própria lua, né? Mas, né, o que me chamou a atenção era um documento do Excel, e o que me chamou a atenção foi o cabeçalho. E era tudo escrito em inglês, né? E lá dizia, né, em letras grandes assim, né, que pelas contas da NASA, pelos estudos da NASA, o Homo sapiens, né, completaria 6.000 anos de existência em 2018. Eu procurei por esse arquivo e aí me lembrei, né, vocês lembram, que nos meses finais do ano passado minha máquina deu um pau tremendo, eu tive que trocar a placa-mãe, perdi um HD onde eu tinha todas as minhas apostilas, tinha material de mais de 20 anos lá. E no meio disso eu perdi também esse calendário. É claro que tenho conhecimento de que para eles a evolução é real, né, para a NASA. Mas para nós que sabemos, né, que nenhum outro Homo existiu antes do Sapiens, né, aquilo começou a gritar na minha cabeça. Pois os rabinos disseram no Sinédrio que seria entre 2017 e 2019. E nesse calendário vinha esses dados da NASA, né, a conclusão que eles tinham chego, falava de 2018, o homem completar 6.000 anos de existência. E nós sabemos que ao completar 6.000 anos de existência, é o momento em que o Mashiach retornará para a ressurreição, para a transformação e para começar o reino de nosso Pai Yahu. Entenderam o meu dilema? Né? E no ano passado foi amplamente divulgada a notícia que a Rádio Yerushalayim anunciava a chegada do Messias para a festa dos Tabernáculos de 2017. Como eu disse, eu cheguei a postar a notícia provinda do jornal Sputnik no meu Face, mas não a encontro mais. Eu passei várias horas procurando, tanto no meu Face como no Sputnik. Ou seja, da mesma forma que as fichas caem, né, quando conseguimos ligar textos da palavra, que nos fornece o entendimento de algo, ocorre também quando vejo notícias, arquivos, estudos, artigos, né, estudos, etc. Quero deixar claro de que nada estou afirmando, tá?
ou colocando alguma data, apenas tento colocar em prática o que nos disse Yahushua HaMashiach. No livro de Yohanan Moshe, Marcos, capítulo 13, versículo 33, ele diz assim: olhai, significa observar, prestar atenção, vigiai, significa se aprofunde e observe com mais destreza, e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Veja, ele diz: não sabemos quando chegará o tempo, no sentido talvez do dia exato, porque nós lemos em Mateus 16:3, o mesmo Yahushua dizendo: e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Observe, antes de eu conhecer o calendário lunisolar, tinha como certo que os 7 anos de aflição haviam iniciado em 2011. Inclusive, uma das nossas palestras fala sobre isso na questão da Síria e da Ucrânia. Depois das profecias do Rabino Samuel, que vocês devem conhecer, que apoiava a tese que eu já tinha como certa há muitos e muitos anos, de que o retorno do Mashiach se daria num ano jubileu, durante a festa dos tabernáculos. E assim era a profecia. Os 10 jubileus, vocês devem conhecer. Se não conhecerem, bom, também já passou, 9, ele diz que ocorreram, e eu creio que seja para o povo sinoísta, não seja algo para todo Yahshua. E a última não ocorreu, porque ele colocou que em 2017, na festa dos tabernáculos, o Mashiach estaria presente. Tanto que foi por isso que a rádio Yerushalayim começou a anunciar, a polícia se preparou para recebê-lo. Quer dizer, é um absurdo, A polícia se preparar para receber o Mashiach, com medo que o povo fizesse um tumulto para vê-lo, Significa que nenhum deles nunca leu a Bíblia, será? Não, significa que eles estão endurecidos e eles não conseguem ver, perceber como é a profecia. Então, todos esses fatos, fizeram-me retornar a pesquisar as profecias. Como eu disse em alguma parte passada aí, eu sempre fui fanático, desde o de 82, O que mais me animava a estudar a Bíblia eram as profecias, o estudo das profecias. Mas, quando chegamos em 2010, eu já tinha visto tanto tipo de resposta às profecias, que eu disse à minha esposa que deixaria um pouco para lá e queria as profecias, e queria dedicar-me mais ao estudo da Torá e do Taná, das leis, de que forma aplicá-las, de que forma praticá-las, quais leis que permaneciam, enfim, doutrina, modo de vida, o que nosso Pai realmente requeria de nós, E quando eu comecei a contar o tempo pelo calendário lunisolar e não pelo gregoriano, aí eu já estava novamente mexendo com profecia. Eu percebi que o grande problema dos desacertos nos resultados de um e outro estudante da palavra, principalmente no que se tratava de profecias, era o de atribuírem datas do gregoriano do calendário ou justiniano,
Ao invés de seguirem a contagem criada, né, pela palavra. Porque, por exemplo, seguir a contagem criada por Gregório, essa contagem do antes de Cristo e depois de Cristo, né? Se você estudar como foi feito o calendário gregoriano, de que forma ele foi montado, né, entenderá bem a minha preocupação. Baseando-se, né, que o nascimento do Mashiach teria ocorrido no ano 1 depois de Cristo, né, e sendo comprovado, né, se fizermos as contas ao contrário, que então ele teria nascido no ano 4, né, antes da Era Comum. Olha, eu escrevi aqui uma coisa totalmente... É isso que dá trabalhar, às vezes. Né? Antes de... Antes, né, do nascimento do Mashiach. Por quê? Pois o governador em Jerusalém era Herodes. Estudem sobre o governo de Herodes e vocês vão entender por que então o Mashiach não poderia ter nascido quando é dito no calendário gregoriano. Aí eu comecei a entender, né, que o que dizem ter ocorrido em 2011 ou em qualquer outra data, se for na base do DC e do AC, não terá nenhum respaldo na palavra de nosso Pai para querermos entender os sinais dos tempos. Assim sendo, para mim, 2011 DC passou a ser 5.993. E mesmo assim, observando as grandes diferenças, né, por exemplo, hoje nós estamos no dia 27 do 10 unisolar e ao mesmo tempo no dia 14 de janeiro de 2018. Então nós podemos perceber que todos estamos perdidos no tempo, né? Judeus, cristãos, muçulmanos, etc. Que se nós não nos retirarmos, né, dessa ideia comum formada por essas religiões, né, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então, como nós vimos nos blocos anteriores, né, e confrontando com as profecias do livro de Daniel, nós teremos pela frente o final dessa guerra, né, que está ocorrendo, vamos dizer, há mais ou menos 6 anos, entre o rei do sul e o rei do norte, a profecia de Daniel. Sabemos também que o término desta guerra, que afetará todas as nações, né, não será ainda o final da segunda etapa, das 4, né, que existem no plano de nosso pai Raul. Pois após, né, isso acontecerão alguns fatos terríveis, como nunca ocorreram e nunca mais ocorrerão. Em Mateus 24, 21, Yahushua diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Alguém pode se perguntar, o que poderá ser pior do que uma terceira guerra e ainda por cima nuclear? Vamos ler em Zacarias capítulo 13, versículos 7 e 8. Lá diz assim: levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador. Declara Yahu dos exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas voltarei a minha mão aos pequenos,
em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a terça parte ainda permanecerá, avisa Yahu. Observem, 2/3 serão ceifados. Por causa das guerras, por causa das pestes, por causa dos desastres naturais, que não são tão naturais como nós estamos vendo, o que está provocando muito desses terremotos, muito desses problemas de clima, muito desses problemas de erupções vulcânicas, terremotos, de tsunami, tudo isso aí, é os maus tratos, né, que o homem vem praticando sobre a natureza há já quase 6.000 anos. Então, essa é a minha resposta com relação a por que eu creio que X coisa é enviada pelo Pai e que X coisa pode ser criação de quem está falando ou da minha própria mente má. Por isso que é importante aguardar. Bom, daqui para frente eu vou colocar praticamente somente os textos, né, que eu vou utilizar. Porque vai me ficar difícil de escrever escrevendo. Tá? Eu não sou um escritor. O que está, né, em minha mente, o que foi colocado, o que eu crio, a minha fé. Né? Então vamos começar com um trecho chamado, eu pus o nome aqui de parábola, né? Que é uma simbologia, é uma forma de falar, utilizando-se de exemplos que as pessoas conheçam para poder entender melhor, né? Do trigo e do joio. É claro que eu não vou aqui explicar a parábola do trigo e do joio, não vou contar a parábola, não vou ler a parábola, porque eu creio que as pessoas que estão assistindo, né, que são 41, já devem conhecer, precisa conhecer, né, porque se não conhece ainda, por favor, né. Mas eu vou ler aqui o desenrolar da parábola, né. Então, quando os homens perceberam, né, que havia o joio junto com o trigo, eles foram até o dono, né, do campo, onde haviam plantado, que nós sabemos, como o próprio Yahushua depois explica, que o campo é o mundo. Né? Eles viram o joio no meio do trigo. Então eles perguntaram ao dono: quer que vamos lá arrancar o joio? Aí nós lemos na palavra a resposta do dono da plantação, né, que na verdade seria Yahu, né, o dono da terra. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por que ele disse isso? Porque o joio e o trigo são idênticos, até o momento que eles ficam maduros. Quando eles ficam maduros, o joio não dá sementes, o joio não dá frutos. Então ele cresce ereto. O trigo, ele vai ficando cada vez mais pesado e ele vai envergando por causa dos grãos. Então ele diz: e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, né, porque aí ficaria bem visível, e atai-o em molhos para o queimar. Na palavra, quando nós vemos dizer queimar, significa extirpar, significa
tirar da existência, né? Não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com nada disso que não existe. Aí ele diz, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso está em Mateus 13, 29 e 30, que nos demonstra claramente que inicialmente a colheita será do joio. Porque nós sabemos que o trigo só será apanhado no momento do retorno do Mashiach. Vamos cruzar isso, né, com o que nós encontramos no mesmo livro de Mateus, né, no capítulo 9, 38. Aqui a Yeshua diz, né, aos seus discípulos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, ou seja, ao dono da terra, a Yahu, que mande ceifeiros para a sua seara. Nós lemos aqui, nos versos anteriores, né, ele diz assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros. E aqui a Yeshua nos diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E ainda lemos também em Mateus, né, no capítulo 13, 43, dizendo assim, então os justos são o trigo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, a partir do momento, né, que o joio for arrancado, as pessoas vão perceber que existe um grupo que eles não se apercebiam. Por quê? Porque o joio é um número muito maior do que o trigo. Então, ele serve como escudo para o trigo. Né? As pessoas escutam aí, por exemplo, essas pessoas dizerem que estão em Techuvá, porque o joio ele é parecido com o trigo. Significa que o joio não é os participantes das religiões, como alguns anos atrás eu interpretava. Não, são pessoas que se dizem estar em Techuvá. Percebem? Mas que, pelo fato de que elas misturam, por exemplo, principalmente a função de Hamashia, né, com a função do próprio Yahu, elas misturam o que elas encontram sobre Jesus Cristo com o que foi Yahushua. As pessoas não dão muita atenção e não se apercebem da diferença ser tão grande entre o joio e elas. Tá? Por isso que o Mashiach diz, né? Então os justos, o trigo, resplandecerão, porque quando tiraram esse escudo, as pessoas vão nos ver assim e falam, mas é muito diferente, né? Vão estranhar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é o joio? Observem, Yahuanã Alec, ou seja, 1 de João, né, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Porque o joio está ao nosso lado, está crescendo junto conosco. Então, quando eles saem, ou somem, né, que nem eu e minha esposa sempre estamos falando, né, que nesses
eu só vou falar, vai, de 2002, quando eu casei com ela, até hoje, né, o que passou de 1000 o número de pessoas que apareceram e desapareceram. Muito mais de 1000. Tá? Por quê? Porque eles saíram de nós, eles estavam conosco, eles estavam estudando conosco, eles estavam aprendendo conosco, eles estavam praticando conosco. Mas não eram como nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E aí, Mateus 22:14, né, o Mashiach dá a chave. Ele diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então observem, a pessoa é chamada, ela vai, ela começa a praticar, começa a estudar, mas por algum motivo que eu não sei, ainda pelo menos, eu não sei se eu vou saber até o Mashiach chegar, talvez lá pelo ano 500 do milênio, muitos desses chamados pelo Pai não são escolhidos. Nós sabemos que nem nós conhecemos nosso coração, que só o Pai o conhece. Então, com certeza, o Pai tem os seus motivos, né, de chamar muitos e escolher poucos. Em Lucas, o livro de Lucas, né, no capítulo 21:12, nós lemos assim: mas antes de todas essas coisas, né, que nós estamos falando aqui sobre o que ocorrerá então, né? Essas coisas que ele diz aqui seria o que vai ocorrer a partir do retorno do Mashiach. Então ele diz assim: lançarão mão de vós e vos perseguirão. Isso antes do Mashiach chegar. Entregando-vos às sinagogas, igrejas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do nome de Yahu. Ainda em Mateus, no capítulo 10:36, nós vemos assim: e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. No capítulo 10, versículo 16 e 17, diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivo como as pombas. Passe desapercebido, entendeu? Seja como uma pomba lá. Mas ela não perturba. Ela está ali na dela, em busca de alimento, né? Mas seja astuto como a serpente e prudente como a serpente. Ou seja, esse papinho que a gente ouve muito na cristandade, né, a respeito do servo, é papo furado. Uma pessoa que é servo do Criador, ele não é trouxa. Ele tem os olhos muito abertos e ele enxerga. Aí no 17 ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, aos juízes, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E ainda, né, no mesmo capítulo 10, versículo 21, é dito por Yahushua: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Ainda no capítulo 10, versículo 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra.
Eu vim por em dissensão. Mashiach dizendo. Se nós pegarmos Guilherme, né, o livro de Revelação, Apocalipse, no capítulo 6, 9 e 10, nós observamos, né, a ocorrência dessa perseguição e até dessa matança de servos de Yahweh, que diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Veja, almas é a simbologia, né, para se referir ao sangue que João viu na visão que ele estava tendo. Né? Então, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Yahweh e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a resposta de Yahu, né, na sequência, é que ainda não havia sido completo o número daqueles que haveriam de morrer da mesma forma. Que aí então ele iria agir. Então eu creio que aqui fica bem claro, né, o assunto sobre a perseguição. Mas o que devemos então fazer e como nós devemos agir? Veja, o próprio Mashiach Matityahu, capítulo 10, 34, ele diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Todo aquele que já leu a palavra sabe que por duas vezes, né, o Mashiach enviou os seus emissários sem a presença dele, primeiramente os 12, né, de 2 em 2, e depois mais 70 homens, né, sem a presença dele, as cidades, né, em volta, na Judéia, para levarem a palavra, para falarem que o tabernáculo seria restaurado, o tabernáculo de David, falar sobre o reino, né? Falar que o Mashiach estava entre eles, né? E um pouco de tempo antes dele ser entregue, né, aos fariseus, aos escribas e aos sacerdotes, ele disse aos seus seguidores: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas são sandálias, né? Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora quem tiver bolsa, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa exterior, né, que eles usaram, lindas, né, e compre-a. E compre o quê? Uma espada. Para quê? Para se defender. Então ele demonstra aqui que nós temos que estar preparados. Se tivermos dinheiro, devemos dinheiro. Aquilo que for necessário para a nossa sobrevivência, inclusive uma arma para nos defendermos. E
Mateus 10, 19, ele diz assim: mas quando vos pegarem, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou do que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então, se nós estamos sendo perseguidos, estamos em fuga, estamos brigando, estamos lutando, estamos quase sendo mortos e matando, e somos presos e levados, perante policiais, perante religiosos, perante, enfim, os mundanos desse mundo, ele diz: não fique preocupado com o que você vai dizer a eles, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ou seja, por intermédio do Espírito, o Ruach HaKodesh, o Pai nos dará palavras para nos defendermos. Aí ele diz: quando, pois, vos perseguirem, isso em Mateus 10, 23, quando vos perseguirem nesta cidade, ou seja, onde você está, fugir para outra. E aí ele diz: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Axuru sem que venha o Filho do Homem. Quando ele diz cidades de Axuru, ele está falando de todas as cidades que existem no planeta. Mas Axuru não é lá no Oriente? Não, veja bem, nós sabemos que o povo de Ahu está espalhado entre todas as nações. Foi prometido a Abraão que na descendência dele todas as nações seriam benditas. Então o Mashiach está chamando de nações ou de cidades de Axuru, do povo de Ahu, todas. E como existem pessoas em Axuru, em praticamente todas as cidades, então uma vai fugir de uma para ir para outra, assim em diante, ele diz que esse povo em Axuru não iria acabar de percorrer todas as cidades sem que venha o Filho do Homem. Então ele está nos mostrando como devemos agir. Estamos sendo perseguidos, temos que lutar para fugir. Porque se estamos sendo perseguidos, é claro que não vamos pegar, sair andando, vai ser como ele disse, algo que nunca ocorreu. Então, nesse inteirinho, ao mesmo tempo, veja, tudo isso é uma coisa que vai estar rolando ao mesmo tempo e em muito pouco tempo. O rei do norte terá vencido o rei do sul. E é nesse momento em que 2/3 da humanidade terão perecido. E é interessante, como nós vimos lá em Zacarias, isso, que 2/3 morreriam, É interessante que depois da Batalha do Armagedon, diz, e nós percebemos que daquele 1/3 que sobrevive, muitos ainda pedirão a morte e serão contra o reino e o governo de Hamashiach. Observe o que nós vemos em Revelação Apocalipse, no capítulo 9, versículo de 4 a 6. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Ru.
E foi-lhes permitido que não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Passado isso, haverá então, como eu disse, a vitória do rei do norte. E Jerusalém não será atacada em nenhum momento, quer dizer, está sendo atacada hoje, inclusive, né? Mas eu digo assim, não será vencida, não será derrubada, né? Porque, na realidade, a grande maioria dos povos querem para eles Jerusalém. Não é assim? Então, ela será poupada. Observe que naquela reunião que houve em 2016 na ONU, Jerusalém aparece no mapa que eles fizeram, inclusive até pouco tempo atrás eu tinha esse mapa, talvez tenha ido no HD, mas eu postei. Jerusalém está em cor verde e está escrito Patrimônio da Humanidade. Tá? Isso feito em 2016. Aí nós lemos, né, que então, após essa vitória do Rei do Norte, ele vai tomar aquilo que ele crê ser dele, que não foi afetado ainda, Jerusalém. Aí, em Isaías 24:6, nós lemos o seguinte: por isso a maldição tem consumido a terra. Observe, a palavra foi escrita por Yashurum para Yashurum. Então ele está falando da terra, né, onde habita Yashurum, onde irá habitar pela eternidade. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Observe, Shaul diz, né, que dentre aqueles que se dizem judeus, aqueles que restará um remanescente. E aqui diz, poucos homens restam. Em Zacarias, né, ainda voltando a Zacarias, nós lemos assim: pois eu ajuntarei todas essas nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será exterminado da cidade, os poucos homens que restam. E Yahushua sairá e pelejará contra essas nações. Como pelejou? Sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, que é o Vale de Imon. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então nós sabemos que Yahushua chegando, o primeiro ato que ele vai, né, que na verdade ele virá imediatamente após Jerusalém ser pela última vez destruída, né, e seu povo morto. Jerusalém, eu digo, todo Israel, né?
aí ele virá. E nesse momento os exércitos, né, que acabaram de tomar Jerusalém e todo o território israelita, né, dos sionistas, né, estarão acampados nesse vale, que chama-se o Vale do Armagedon, que significa Vale dos Filhos de Imon. Moisés chegando, ele irá, primeiramente, né, ressuscitar aqueles que merecerão a ressurreição, a primeira. E irá transformar aqueles que sobrarem vivos até esse dia, que fazem parte do povo Yashuru. E ele, acompanhado desses ressurretos, né, porque como Shaul diz, e estaremos sempre com ele, e aqueles que forem transformados, estarão com ele sobre o Monte das Oliveiras, observando o vale e vendo, né, o que nós vamos ler aqui agora, né, em Revelação, Apocalipse 9, 16, 21, que diz assim: eles estarão no Monte das Oliveiras e avistarão um imenso exército acampado nesse vale. E aqui em Apocalipse nós vemos assim: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens. Então observem, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, ainda daquele um terço que restou, né, dos 2 terços que foram mortos por causa da finalização da Terceira Guerra, mais um terço será morto. Tá? Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Observe, aqui João estava vendo equipamento bélico, helicópteros, tanques, aviões, soldados armados com armas, coisas que ele nunca havia visto, e ele estava tendo a visão dessas coisas. Então ele descreveu da forma que ele entendia. E se nós formos observar o livro de Apocalipse, nós vamos ver que ele é muito grego, né? E Yahuanã, ele era um analfabeto, ele não sabia escrever. E ele estava preso na ilha de Patmos, né, quando ele escreveu o livro de Apocalipse. E quem escreveu, na realidade, foi um colega dele, provavelmente alguém convertido, né? Que estava preso junto com ele. Então eles moravam na mesma caverna, porque era uma ilha que não tinha como escapar, então não tinha nem soldados lá, não tinha nada, só tinha eles e que se virassem lá para comer e tudo. Então, conforme João ia tendo a visão, ia lhe sendo mostrado, né, ele ia falando para esse grego. Tudo bem que ele era um Yashuru, mas era um grego. Da forma que ele entendia as coisas.
né, como se eu visse um objeto e eu dissesse, ele se parecia com um mouse e atacava com o botão do meio, né, com a rodinha, entendeu? Porque eu nunca tinha visto aquilo, eu ia ter que achar alguma coisa que eu conhecesse que fosse pelo menos parecido com aquilo. E é o que fez João. E aí, é claro, o grego, mesmo sendo em Eschurum, ele viveu no meio de mitologia. Então ele também, né, por exemplo, lá nós vemos em Apocalipse a mulher que estava em cima da meia-lua, o dragão, sabe? Tudo coisa totalmente grega, né? Então, nós temos que ter isso em mente quando nós lemos Apocalipse. Então, mais um terço foram mortos. E diz, e os outros homens, quer dizer, se tinha sobrado um terço. Isso não conta os ressurretos nem os transformados. Se tinha sobrado um terço da humanidade, mais um terço desse um terço morreu, e os que não foram mortos, né, por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não deixar de adorar os demônios, os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E no versículo 19 do capítulo 9, no capítulo 19, versículo 21, diz assim, os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Que foram 200 milhões de soldados mortos ali. Não tinha como enterrá-los. Então é o grande banquete de Ahuk, né, que nós vemos em várias profecias. Onde as aves, os animais selvagens, irão se fartar com a carne dessas pessoas mortas. Amados, eu vou parar por aqui. É claro que após isso, nós sabemos que Yahushua venceu, nós sabemos que ele estará reinando por 1000 anos. Já estaremos dentro da terceira etapa do plano de Yahu. Mas aí é uma coisa que eu vou falar mais para frente, ou podemos deixar para estudar durante o milênio. Se der tempo, eu ainda vou falar sobre isso antes de ocorrer o Armagedon. Então eu vou parar por aqui, porque senão do contrário eu vou ter que explicar todas as profecias, suas ocorrências e resultados, e não é o intento desse estudo. Nesse estudo se presume que a pessoa já conheça, porque nós estamos falando dos últimos dias, né? Que estão muito próximos, né? Na verdade, os últimos dias não significa a extinção do planeta, mas sim os últimos dias da segunda etapa do plano de nosso Pai. Mas eu acredito que agora, né, entenderão melhor o que nos separa, né, e o que nos espera para muito breve. Portanto, meus irmãos, nada de esmorecer, pois esmorecer agora é morrer para sempre. Que a sincronia de pensamento e a união da fé seja muito forte entre aqueles que haverão de sobreviver a tudo isso. Que nosso Pai permita, né, a nós
estarmos não só presentes a esses fatos com vida, mas participando, né, da finalização dessa segunda etapa e do início da terceira etapa do plano de Ahu para terminar a sua criação, de acordo com como ele a planejou desde o início. Que assim seja feita, então, a vontade de Ahu, né, para todos sempre. Bom, irmãos, isto aqui é um trabalho que levou 35 dias, exatamente. Porque há 30 dias atrás nós fizemos a primeira palestra que levou 5 dias para se preparar. E de lá para cá eu vivi em função da palestra. Muita pesquisa, como vocês vão perceber, né, pela apostila. E eu creio que aqui esteja a resposta a muitas das suas perguntas a respeito do que vai ocorrer, como será, quando será, né? E eu quero agradecer a algumas pessoas, né, que me ajudaram divulgando, né, porque foi difícil. Já é o segundo dia, né, que eu não faço o nosso texto diário. Ainda agora são 10 horas e 24 minutos, acho. Eu ainda não fiz o nosso calendário de hoje, porque foi realmente um trabalho, não querendo aqui me vangloriar do trabalho, mas sendo sincero, foi um trabalho cansativo, estou cansado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram nisso, né, fazendo a divulgação. Tem alguns irmãos que toda vez que eu colocava a respeito das palestras, eles reencaminhavam isso. Eu quero agradecer a essas pessoas. Eu quero agradecer àqueles que se inscreveram e pagaram. Eu quero agradecer principalmente a minha esposa, porque foram 35 dias em que, coitadinha, eu acordava, dormia 2 horas, levantava, vinha escrever, vinha gravar, vinha mixar, e dormia de novo, e acordava, e sabe, e tudo foi tudo saiu dos seus eixos, né? E ela sempre esteve ao meu lado, me encorajando, né? Porque eu realmente necessitava, né, desse encorajamento de alguém e das pessoas que se dizem, né, estar comigo. Então eu agradeço a muitos novos, né, que demonstraram realmente que têm interesse em que esse trabalho fosse feito e que me ajudaram de várias formas. Quero agradecer também, né, no final na hora que eu for fazer a montagem agora desse vídeo, a mixagem, eu vou estar colocando no final, né, mas o autor da nossa trilha sonora, Luiz Alberto Machado, morador da cidade de Campinas, né, no estado de São Paulo, que para mim é um dos melhores músicos que existe no Brasil, né, porque o Brasil, para a música, virou uma porcaria, né? Se não é sertanejo, é funk, se não é funk, é... Enfim, só tem porcaria. E ele é compositor, é multi-instrumental, né? Ele toca vários instrumentos, ele é arranjador, ele é engenheiro de som, vamos dizer assim, porque ele grava e ele mesmo mixa, ele mesmo faz todo esse serviço. E o som dele é maravilhoso,
né? E eu vou estar colocando, né, inclusive os endereços onde vocês podem gratuitamente baixar ou vídeos, né, que ele fez com as músicas dele, ou as próprias músicas em MP3 de ótima qualidade, né, gravado em 320. E é isso, meus irmãos. Agora eu vou descansar uns 10 minutos e vou mixar isso aqui. E depois, enquanto renderiza, eu vou estar passando a apostila que já está pronta, já estará pronta, né? Para aqueles que vão participar e para algumas pessoas que eu estou convidando, né? Porque me ajudaram e eu faço questão de ter noção. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço a Yahu, porque eu sei que esse trabalho não é meu, mas sim dele. Se não fosse por ele, eu não teria feito nada. E peço que ele abra a mente de vocês que assistem para o momento que estamos vivendo, que não é um momento de se afastar, mesmo que moremos longe, porque a qualquer momento alguém vai gritar, saia correndo. Se você não escutar, fazer o quê, né? Então, shalom, um beijo na testa e no coração. Espero mais cooperação daqueles que se dizem irmãos, em todos os sentidos. Lembre-se, nós somos servos de Yahu, que é conhecido como o Ru dos exércitos. Se você não for um soldado, você não é servo de Yahu. Beijo na testa e no coração.